senhores, vamos dar início ao nosso evento Almoço do Empresário. Queremos fazer um agradecimento à FEComércio e à Blat Brasil, patrocinadores deste evento, e ao apoio da Camélia Flores. Gostaríamos de lembrar aos presentes que durante a palestra estaremos recolhendo as fichas de perguntas. Senhoras e senhores, neste momento recebemos o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor José Antônio do Nascimento Brito, e o senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Para fazer a abertura, convidamos o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor José Antônio do Nascimento Brito. Senta aqui. Quer sentar? Não, você senta. Não quer sentar? Então tá bom. Boa tarde a todos. Eu queria fugir um pouco do protocolo. Tem muitas pessoas aqui que eu gostaria de saudar pelo nome, mas eu acho que é mais fácil saudar todo mundo de uma vez só, tá? Porque essa é uma oportunidade especial. Na verdade, a quem eu tenho que agradecer hoje é o prefeito Eduardo Paes. Esse almoço, ele tem um caráter histórico, na minha opinião, não só para nós aqui na Associação Comercial, como para a cidade. Eu gostaria de lembrar que o último almoço que nós tivemos aqui foi no dia 10 de fevereiro de 2020. Portanto, mais de um ano e meio depois, a gente consegue sentar num almoço e, francamente, gente, só tinha uma pessoa para reabrir esse almoço do empresário que a gente faz aqui. O líder da nossa cidade, o prefeito Eduardo Paes. Não tinha outra pessoa. Quando eu conversei com o prefeito, na verdade, nós estamos falando um pouco sobre outros temas, que ele vai tratar aqui, que eu sei. Surgiu a ideia de fazer esse almoço logo e tivemos uma sorte incrível na data, inclusive, porque eu acho que um dos grandes talentos que a gente tem hoje em dia na nossa cidade é uma liderança que não somente sabe gerenciar a cidade, mas é uma liderança que inspira. Aquela expressão que ele adora dizer, bora para frente, é bora para frente mesmo aqui. E esse almoço é um exemplo disso, e ele não hesitou em marcar essa data. Isso aqui é o início do fim de um longo pesadelo e o começo de uma nova jornada para todos nós. Mas o prefeito foi um homem competente, haja visto o resultado da vacinação, ele entendeu que a coisa mais importante era vacinar. Os números da nossa cidade são fenomenais. E ele entendeu também que ele precisava ser um líder inspirador e orientador. O que fazer em umas circunstâncias tão difíceis? Eu queria, em nome de cada carioca, prefeito, agradecer de coração a sua liderança e, já de imediato, passar o microfone para você contar e inspirar a gente como é que nós vamos andar para o futuro. Muito obrigado. Bora fazer uma Olimpíada? O meu boa tarde a todos, a todas. Se eu falar hoje em dia todos e todas, dá problema, né, Ângela? Queria dizer que é uma alegria, uma honra enorme poder voltar a esse salão aqui, não só depois desse período todo de pandemia, mas muito especialmente voltar a esse salão como prefeito do Rio de novo, né? Eu tive a oportunidade durante 8 anos de frequentar essa casa, e frequento há muito tempo na minha jornada na vida pública aí, mas especialmente nos 8 anos em que eu tive a honrosa tarefa de prefeito dessa cidade. Acho que todos aqueles que me conhecem minimamente, adorei a entrevista, viu, Calaim? Mas todos aqueles que me conhecem minimamente sabem que
eu não tenho a menor dúvida que eu tenho o cargo mais honroso, mais fantástico de todos, em todo o Brasil, em todo o mundo, que é ser prefeito do Rio de Janeiro. Já até tentei outras coisas, pode ser até que no futuro eu venha tentar, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a melhor coisa do mundo é ser prefeito do Rio de Janeiro, portanto, todos vocês podem morrer de inveja de mim por ser prefeito do Rio de Janeiro. Mas queria agradecer ao nosso presidente, Zé Antônio Nascimento Brito, nosso Josa, saudar a Ângela, Antenor de Barros Leal, o meu querido amigo Márcio Fortes, nosso super Elinho, Hélio Ferraz, aqui presente também, André Dias representando aqui a TV Globo, o melhor jornalista do Rio de Janeiro da história, Anselmo Góes, tente não falar mal de mim pelo menos essa semana, o Josemar, diretor-presidente da Rádio Tupi, o Cláudio Giordani, da Band, o Antônio Alvarenga, diretor superintendente do SEBRAE. Tenho aqui a honra de ter o Fábio Galindo, presidente do Conselho de Administração da EGE. Aliás, uma salva de palmas, que é a empresa mais nova a chegar no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo à nossa cidade. É o paulista mais carioca de todos nesse momento. E cumprimentar aqui, temos aqui 3 secretários. O nosso prefeito do centro, Leonardo Pavão, está aqui. Está aqui o nosso secretário de Turismo, Bruno Casuíro. Está aqui o nosso secretário de Educação, o Renan Ferreirinha, deputado Renan Ferreirinha. E também está aqui o nosso secretário de Governo e Integridade, deputado Marcelo Calero, né, que esteve ontem votando em Brasília e ajudou lá a derrotar a proposta do Arthur Lira. Não vou analisar no mérito a proposta. Mas eu queria me cumprimentar a todos e a todas. Eu queria, Josa, começar... melhor de todos. Alô, alô, Ricardo Amaral, uma salva de palmas para ele também. Tive a honra de, no meu outro mandato, Anselmo, oferecer o almoço de 50 anos do Ricardo Amaral no Rio de Janeiro. Né? Até o João Dória estava, aquele charme dele, aquela... enfim, já deve ter batido 60 essa altura, não? Bom, eu quero comemorar os 70, os 80 anos como do Ricardo Amaral no Rio de Janeiro, como prefeito do Rio de Janeiro. Então, está quase virando uma ditadura isso aqui. Mas queria dizer que, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui na Associação Comercial. E como é bom, eu acho que tem um momento marcante, sim, Josa, da gente estar podendo celebrar essa retomada da vida, esse reencontro com a vida como ela deve ser. Outro dia eu estava lendo uma entrevista do Medina, nas páginas amarelas da Veja, ele dizia isso, né? A vida, as pessoas querem viver e querem se abraçar e querem celebrar ao vivo, né? Ninguém aguenta mais celebrar o mascarado, se Deus quiser, muito em breve, apesar de alguns especialistas ainda serem contra, muito em breve a gente vai poder se livrar da máscara, claro, a não ser para aqueles que precisam se utilizar, a não ser em casos de fato de necessidade, e principalmente voltar a viver uma vida normal, né? Eu, aliás, queria cumprimentar aqui a decisão importante tomada pelo presidente do Tribunal de Justiça ontem, anunciada ontem, de retomar as atividades presenciais do Poder Judiciário, também no Rio de Janeiro, tão importante para o centro da cidade. Só pelo fórum da cidade circulam 50 mil pessoas por dia. Isso tem muito a ver com os problemas que a gente vem enfrentando. Saudar aqui também o meu querido amigo deputado Otávio Leite. Muito obrigado pela sua presença. Queria dividir aqui em 3 partes. Acho que 2 que têm a ver com premissas e 2 que têm a ver com futuro. O Rio, Josa, como todos nós sabemos, nós fomos epicentro de todas essas crises brasileiras. Né? A crise econômica, a crise política, a crise ética, infelizmente. Fomos campeão dos campeões em todos os aspectos negativos desses últimos anos vividos pelo nosso país. Aliás, infelizmente, crises, algumas delas que nós ainda vivemos há mais tempo do que deveríamos e mereceríamos. Mas eu não entrarei muito nesse tema hoje para a gente se concentrar no nosso Rio de Janeiro. Infelizmente, isso gerou, em 2016, e eu prometo aqui não perder muito tempo com o passado, a eleição de um prefeito que não tinha identidade nenhuma com a nossa cidade, que não tinha aquilo que é mais importante do Rio de Janeiro, que todos aqueles que vêm ao Rio de Janeiro ou que se tornam cariocas têm, que é o respeito à diferença, à diversidade, a capacidade de receber bem, de ter bom astral, de ter alegria. E que também, na Prefeitura do Rio de Janeiro,
fez com que aquilo que sempre pareceu a nossa boia de salvação, que é a Prefeitura do Rio, eu já explico por quê, também deixar de ser essa ponta de esperança, essa boia de salvação. Por que eu digo isso? Se a gente for olhar para os últimos 30 anos do Rio, nós tivemos em diversos momentos o governo do Estado passando por crises, quebrando, sem recursos, enfim, crise disso, crise daquilo. E estou falando de últimos 30 anos mesmo. A Prefeitura não. A Prefeitura do Rio, mal ou bem, você pode não ser simpático ao Marcelo Alencar, não gostar do César Maia, não ter paciência para o Conde, não gostar de mim, não gostar do César Maia de novo, mas nós tivemos a Prefeitura do Rio, ao longo dessas últimas 3 décadas, sempre ali funcionando, prestando seu serviço de maneira adequada, era uma espécie de âncora, de boia mesmo, né? Você está ali no meio da tormenta, a Prefeitura, em quantos momentos a gente ouvia, a Prefeitura está emprestando dinheiro para o governo do Estado. E nós, nesses últimos 4 anos, vimos a Prefeitura, que era essa boia para todos nós, perder completamente essa característica. E acho que a primeira missão que eu busquei me dar, meus amigos e minhas amigas, foi a de, e que ela é fundamental, por isso que eu disse que eu ia falar aqui de 2 premissas antes, que era de construir um time na Prefeitura que pudesse fazer essa retomada da capacidade de entrega da Prefeitura do Rio de Janeiro. E essa montagem desse time, e aí eu me arvoro aqui a falar um pouco também da política da nossa cidade, essa montagem desse time, ela precisava ser feita com gente capaz, preparada, mas que também pudesse significar uma novidade na vida pública e na política fluminense. Eu passei os meus 8 anos como prefeito, e as circunstâncias daquele momento, tenho muito orgulho do que fiz, mas as circunstâncias daquele momento, tínhamos uma Olimpíada para tocar, uma Copa do Mundo para tocar, enfim, o Rio viveu ali um momento muito especial, e era muito difícil você estabelecer um diferencial no status quo que vinha dominando a política fluminense há tanto tempo. E eu fiz questão de juntar um time de pessoas muito jovens, de jovens que eu havia percebido, de quadros políticos que eu havia percebido que surgiam na política fluminense. Então, aqui 2 exemplos claros, o deputado Marcelo Calero e o deputado estadual Renan Ferreirinha, né, enfim, já muito conhecido, famoso, amicíssimo do Gedel Vieira Lima, e outro, um jovem que vem de uma escola pública e com seu talento, com seu esforço, consegue alcançar a Universidade de Harvard, lá se forma, aos 25 anos volta para o Rio, se elege deputado estadual, enfim, e consegue nos comandar e nos conduzir na educação com tanta competência agora. Fui um pouco mais, diria, conservador na área da Fazenda, e já explico por quê, na área da saúde, trazendo 2 quadros conhecidos. O Pedro Paulo está na Câmara de Vereadores agora, ele me disse que viria, mas está lá defendendo o nosso projeto o novo modelo fiscal da cidade, para a gente evitar que no futuro os problemas que nós vivemos nesses últimos anos se repitam, mas busquei ali na área de saúde e na área de Fazenda trazer 2 quadros que já eram experimentados, com muita capacidade de entrega. Enfim, eu acho que a gente está vendo o resultado muito concreto também do trabalho do Daniel Sorange da Saúde e do Pedro Paulo na Fazenda. E aí montamos um time muito jovem, Josa, e com muita capacidade de gestão, de entrega, com muita disposição, e buscando ter uma visão diferente sobre o Rio, né? E permitindo que a gente não viva mais as circunstâncias que nós temos vivido em muitas eleições. Né? Acho que as eleições no Rio e no Brasil, 2018 foi um exemplo disso. Ali era o auge do meu desgaste político, né? Enfim, sendo confundido com tudo e com todos, e a falta de alternativas era tão grande que a gente consegue eleger um ex-juiz, um tremendo 7-1, né? E na época a gente avisava, mas que, enfim, era novidade, portanto, vamos com a novidade. O Rio precisa, ao mesmo tempo que nós tenhamos bons gestores, a gente precisa construir quadros políticos de muita qualidade, né? E por isso, esse esforço de montar um time capaz de entregar, bom na gestão, com compromissos e com posições éticas e republicanas muito fortes, mas que pudessem significar futuros quadros para a política fluminense. Esse é um aspecto muito importante daquilo que a gente faz. Tem um viés mais político aqui, menos de gestão,
Mas eu sou daquele, José, cada vez mais estou com o horror dessa história de dizer que a gente precisa de CEO para governar o Brasil, para governar Estado, para governar prefeitura. CEO, vocês precisam para as empresas de vocês. Aqui no Estado, na prefeitura, no governo federal, nós precisamos de políticos. Né? Políticos têm a capacidade de montar times e de construir consensos. Porque essa é a tarefa da política. O grande problema do nosso Brasil hoje, prometo não evoluir demais sobre o Brasil, é que a gente não consegue estabelecer um consenso mínimo sobre absolutamente nada. Sobre absolutamente nada. Aliás, já vivemos muito tempo sem estabelecer consenso mínimo sobre absolutamente nada. Em algum momento, o talentoso e ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, conseguiu, com sua liderança, com seu talento político, construir um consenso para a estabilidade da moeda, para o fim da inflação, para a necessidade de diminuir o tamanho do Estado. Em outro momento, o talentoso presidente, ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tão odiado por vários aqui, conseguiu construir um consenso político de que a desigualdade que vivíamos no Brasil era algo inaceitável. Nós diminuímos a pobreza enormemente. De lá para cá, é a tragédia que a gente já conhece. Né? E nós precisamos de quadros políticos assim. Então, esse é um aspecto muito importante. E a Prefeitura do Rio, a cidade do Rio de Janeiro, tem um peso político muito importante no Estado. Né? Portanto, essa é uma premissa importante daquilo que a gente fez. Gestão com capacidade de construção de quadros políticos para que a gente possa, nas eleições de 22, de 24, de 26, de 28, de 30, ter muito nome qualificado aqui, vindo se apresentar na associação comercial, e a gente não tem que ficar escolhendo entre aquele que a gente odeia menos. Um outro aspecto importante, que é premissa também para entregar um bom governo, é a organização das finanças públicas. E eu, enfim, disse isso ao longo dos 4 anos. A gente precisa lembrar de algumas coisas aqui. Né? Em 2015 e 2016, o Produto Interno Bruto brasileiro caiu 7,5 pontos. 2015 e 2016. No governo do Estado, então, o governador Luiz Fernando Pezão não pagava o salário dos servidores. A Dilma, em Brasília, enfim, fazia das suas trapalhadas com muito esforço e talento para fazer atrapalhada e sendo empichada ainda, muito em razão da crise econômica que se vivia naquele momento. Não estou dizendo aqui que eu concordo, mas foram as principais razões que levaram ao impeachment da então presidente Dilma. E a cidade do Rio de Janeiro, mesmo com essa circunstância toda, e o José testemunha disso, não só manteve os seus serviços sendo prestados, não só manteve o seu grau de investimento, não só assumiu responsabilidades. Quero lembrar aqui, a Prefeitura do Rio, em 2015, municipalizou 2 grandes hospitais de emergência na zona oeste da cidade, o Hospital Albert Schweitzer e o Hospital Rocha Faria. Emprestamos dinheiro para o governo do Estado nesse momento de crise. Eu me lembro, as pessoas falavam, Eduardo, mas no outro governo você teve a Olimpíada, a Copa do Mundo, como se isso tivesse trazido muito recurso. Tinha a Olimpíada do Pezão também, tinha a Olimpíada da Dilma também, e não tinha recurso para as coisas. E, além de tudo, Josa, e você sabe disso, né, não fosse a capacidade da Prefeitura do Rio naquele momento de entrega, nós não teríamos feito as Olimpíadas com o sucesso que fizemos. Infelizmente, o Brasil, no seu complexo de vira-lata, há uma tendência permanente, apesar de malfeitos que todos nós conhecemos, né, de transformar aquela grande celebração e aquele grande sucesso, de enorme legado para a cidade, como se aquilo tivesse sido um problema, o que não foi. Né? E eu faço questão de afirmar isso e defender aquilo que a gente fez para realizar os Jogos Olímpicos com muito esforço. Mas isso é fruto de capacidade da Prefeitura de entregar. As empresas dos senhores funcionam assim. Eu disse, ao longo dos 4 anos, que nós rapidamente consertaríamos as finanças da Prefeitura. E já em junho a gente tinha colocado as contas no azul, mesmo pagando nesse ano 15 salários. O ex-prefeito deixou o 13º e o salário de dezembro sem pagar, mesmo tendo restos a pagar brutais. Né? Enfim, que nós estamos agora organizando. Né? Semana passada acabou tendo um pequeno atrito nessa interpretação. Mas são questões fundamentais, porque senão a Prefeitura não consegue entregar os seus serviços de maneira adequada. Então, a boa notícia é a Prefeitura, já desde junho, é superavitária. Vamos promover, e não me refiro ainda aos recursos advindos da EGE e da concessão da SEDAI, né? Medida, aliás, que merece os aplausos ao nosso governador Cláudio Castro pela iniciativa e pela condução e pela coragem política de conduzir esse processo. Mas
nós já, ali em junho, anunciávamos já uma capacidade de investimento nos próximos anos de algo em torno de 14, 15 bilhões de reais. Né? Quero lembrar, durante os 8 anos de mandato, nós tivemos o maior percentual sobre as despesas de investimento de qualquer ente da Federação Brasileira, claro. Estou falando de governos estaduais, capitais e o próprio governo central, que tem sempre um investimento, infelizmente, pífio, muito aquém das necessidades do Brasil. Por isso, o Brasil vive os problemas que vive, que a gente conhece bem. Então, a segunda premissa para a gente, desde esse início, foi: temos que arrumar as contas da Prefeitura. Bom, temos um bom time, temos recursos. Ainda veio de presente nessa concessão da SEDAI, que, aliás, cá entre nós, com todo respeito a todos os municípios do Estado, especialmente, óbvio, eu sempre faço a minha homenagem especial à minha amada Maricá, mas a cidade do Rio de Janeiro é que é o verdadeiro valor dessa concessão. Mas nós entendemos, dialogamos com o governador Cláudio Castro, entendemos a necessidade de solidariedade metropolitana ali. O ativo cidade do Rio de Janeiro é o que vai pagar a conta para a solução de toda a nossa região metropolitana, enfim, tudo aquilo que está envolvido na concessão feita pela SEDAI. Repito, grande conquista do nosso Estado. A agenda do século XIX, que nós só estamos tratando no século XXI. As cidades do mundo resolveram o seu problema de saneamento nas pandemias do século XIX. Nós estamos aqui só agora e, finalmente, cuidando do problema de saneamento como ele deve ser cuidado, tem muita expectativa do que vai acontecer. Então, contas ajustadas, time montado. O nosso desafio, Josi, e acho que esse é um desafio coletivo e comum, eu posso aqui devagar um pouco sobre as ações da Prefeitura, mas como é que nós construímos, novamente, uma narrativa adequada para a nossa cidade. Isso vale para o nosso Estado também, mas como é que construímos uma narrativa adequada para essa cidade? Nós vivemos, por um período grande de tempo, o sonho olímpico. Isso, quando eu falo um período grande de tempo, eu não me refiro ao momento em que a gente ganha as Olimpíadas. Na verdade, para aqueles que têm mais memória aqui, sabem que o projeto olímpico se desenvolveu a partir do plano estratégico coordenado pelo professor Carlos Lessa e pelo Rodrigo Lopes, lá em meados dos anos 90, no primeiro governo do prefeito César Maia. É ali que se resolveu entender o Rio como uma cidade global, uma cidade que pudesse funcionar como um imã, atraindo pessoas, funções, organizações que tivessem um papel de protagonismo aqui no Hemisfério Sul. Né? E um dos focos ali era atrair a indústria do entretenimento, os grandes eventos, né? Essa indústria sem chaminé, sem fumaça. E dali é que saiu o sonho olímpico, dali que se buscou o Pan-Americano, dali que se buscou construir as Olimpíadas. E quando a gente termina esse ciclo de construção de uma narrativa, é justamente o momento em que parece que o mundo desmoronou. O Brasil desmoronou e o Rio acabou desmoronando junto. Então, a primeira necessidade na construção dessa narrativa é que esses atores aqui presentes, e o prefeito pode sambar com a Portela, torcer por Vasco e para a primeira divisão, enfim, fazer gracinha, ser alegre, feliz, mas não há cidade que construa a narrativa a partir da manifestação do seu líder político, que é o prefeito. O líder político tem um papel importante. Claro que aquela cara de pressão baixa do Crivella, com aquela cara de tarado do Witzel, desanimava qualquer um. Mas a gente precisa da sociedade civil, dos atores econômicos. Eu falo com muita tranquilidade desses personagens que eu enfrentei com gosto nas eleições. Mas é claro que a gente precisa da sociedade civil e dos atores econômicos ajudando na construção dessa narrativa. O complexo de vira-lata dos cariocas precisa terminar imediatamente. O nível de degradação da nossa cidade, o próprio tema da segurança, é um tema grave que tem que ser tratado. Enfim, temos eleições para governador ano que vem, mas os nossos índices de violência não são essa tragédia toda. São muito graves, mas não são essa tragédia toda que a gente diz. Aliás, vivemos, por uma série de circunstâncias, mas vivemos até um momento em que a gente olha os números, todos eles caindo. Todos eles caindo. Então, a gente não pode ficar aceitando essa pecha de que, olha, São Paulo é super seguro, por isso vou para lá, porque o Rio é muito violento. Não é verdade. Nós temos as melhores instituições de pesquisa desse país. A qualidade da mão de obra no estado do Rio de Janeiro, especialmente, obviamente, na cidade do Rio de Janeiro,
ainda nós temos um número maior de graduados, pós-graduados, mestrados e doutorados do que qualquer outro lugar no Brasil. Portanto, são ativos naturais dessa cidade, desse lugar, desse aglomerado urbano, desse espaço, que a gente precisa ressaltar. E a gente vai aqui, Josi, aliás, me permita aqui abrir um parênteses para tratar, nós estamos vivendo nesse momento por uma necessidade de caixa do governo federal e que precisa de mobilização da sociedade civil, que é esse absurdo modelo de concessão do Santos Dumont, que vai acabar com o Galeão. Se a gente não tomar uma atitude, se a gente não gritar muito alto, vai acabar com o Galeão. Então tem lá que fazer caixa, ótimo, mas não precisamos estruturalmente resolver o problema do Rio de Janeiro. Não preciso dizer a importância do Galeão como logística, não só de turismo e negócios, mas também toda a área de distribuição que existe ali do Galeão. Portanto, esse é um tema que a gente precisa da Associação Comercial, da Firjan, da FEComércio, de todos os atores. Otávio tem trabalhado muito nisso lá em Brasília. Galera, quando voltar para Brasília também vai entrar muito nesse tema, mas é muito importante que a gente se mobilize. Aliás, amanhã tem uma audiência pública. E hoje eu recebi um convite de uma outra audiência pública que o Otávio está marcando lá na comissão, não sei que comissão é, mas enfim, eu recebi lá. Isso é muito importante, muito importante. Mas, então, o que nós precisamos é isso, é dessa mobilização, e a gente precisa, de novo, identificar como é que a gente constrói a nossa nova Olimpíada. Estou aqui falando de forma figurada. Que sonho é esse que a gente quer ter? O que a gente quer ser quando crescer? Essa é a pergunta que todos nós, cariocas, temos que nos fazer. Nós vamos, vocês podem ter certeza, os serviços públicos, óbvio, não sou aqui delirante, portanto eu sei que a cidade ainda está muito mal, que os serviços públicos ainda vão muito mal, mas vocês vão começar a perceber aos poucos, claro, tem as tragédias da pobreza brasileira, da miséria brasileira, enfim, da população de rua brasileira, um país tão desigual e que, com tanta gente sendo levada à pobreza, certos desafios são muito mais profundos. Mas vocês vão ver os serviços de manutenção melhorando, os serviços de iluminação melhorando, os serviços de educação melhorando, os serviços de saúde melhorando. A maioria de nós aqui não usa a rede pública de saúde, mas ela faz uma enorme diferença. Os serviços de transporte melhorando, um desafio enorme. Se destruiu. O Rio de Janeiro foi, num período de 10 anos, a cidade no mundo que mais ampliou a sua malha urbana de transporte. Com 150 quilômetros de BRT, 28 quilômetros de um VLT, 20 e tantos quilômetros de um metrô, requalificação de trens, isso desmilinguiu diante de nós. Claro, a crise econômica colabora muito com isso, mas muita incompetência também colaborou muito com isso. Então, a gente vai ver esses serviços públicos da prefeitura melhorando, mas a gente precisa, Josa, juntar as mãos, e eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar aqui, para que a gente possa olhar o papel dessa cidade. Estou vendo o Thomas aqui do Columbia Global Center, que em outras circunstâncias teria ido para São Paulo. Não dá. A gente tem que provocar os atores econômicos fluminenses para investir no Porto Maravilha, esse nome cafonérrimo, mas que vai ter pela primeira vez. Nós temos, eu estou vendo lá o Dória com o carioca deserdado, o André Esteves, dizendo negócio de MIT, que MIT nada, nós temos aqui o Instituto de Matemática Pura e Aplicada na cidade do Rio de Janeiro, que vai ter o seu primeiro curso de graduação aqui no centro da cidade, com um hub de startups. É esse tipo de iniciativa, nós temos aqui, para saudar um grande carioca, temos aqui mais uma vez com enorme coragem o Roberto Medina fazendo o seu Rock in Rio ano que vem. Ele disse que a procura no site do Rock in Rio dava para ele ter feito 4 Rock in Rios. Olha que desejo que essa cidade desperta. Eu sei que todo mundo sabe aqui o desejo que o Rio desperta no mundo, mas eu sei mais do que ninguém, porque eu estava como prefeito no momento em que essa cidade estava no centro do mundo. Pelas circunstâncias daquele momento, é muito raro, obviamente, se repetir uma oportunidade como aquela, mas eu sei o quanto o Rio é sexy e desejável. Eu sei o quanto as pessoas querem estar aqui, o quanto as pessoas desejam investir aqui, e quanto elas gostam do estilo carioca e veem isso como uma forma de aproveitar. O que nós precisamos, juntos, isso não parte de governos, não parte do governador, não vai partir só do prefeito, o que nós precisamos juntos é construir essa narrativa. Então, na verdade, eu aproveito, não sei há quanto tempo eu estou falando, mas é mais tempo do que me deram, eu aproveito essa oportunidade para convocar vocês para essa missão. A coisa do híbrido, essa chatice de Zoom, a vida não vivida ao vivo tem sido sempre muito ruim,
né? Até o Globo está paulista demais, Anselmo, deixa aqui esse registro. Eu estou contando as capas com ícones de São Paulo na primeira página. Outro dia, o Rio inaugurou, outro dia eu liguei para o Alain para reclamar, o Rio inaugurou o Museu do Pontal, que é o maior museu de arte popular do Brasil, lindo, museu novo, a maioria de vocês não sabe nem que ele existe. E no mesmo dia saiu uma foto lá daquelas cafonas da Avenida Paulista, eu falei, ô Alain, pelo amor de Deus, vamos botar aqui o nosso museu do Pontal aqui na frente, né? Quer dizer, então, a gente precisa que os cariocas se mobilizem, a gente precisa que os cariocas olhem para frente, porque essa cidade é um lugar muito especial e nós podemos muito mais. Muito obrigado, estou aqui à disposição para as perguntas de vocês. Neste momento, passamos Só a para palavra... esclarecer, eu acho a Avenida Paulista linda, tá? Como sempre, prefeito, uma conversa inspiradora e um guia futuro para a gente. Prefeito, eu recebi aqui algumas perguntas, jogo rápido, mas eu entendo que são temas importantes para depois a gente poder alimentar o líder da cidade. O primeiro assunto que apareceu aqui foi sobre o centro do Rio. A pergunta veio, uma das perguntas veio até da Verinha Tochas, foi presidente do nosso Conselho de Cultura. Verinha, levanta aí. Cadê a Isabel aqui, a nossa líder do centro, que sempre vem falar comigo? Ela está lá no fundo também, a Isabel, tá? E a pergunta é: o que pode ser feito pelo centro a curto prazo para melhorar a percepção de valor sobre essa região aqui, que é tão importante para nós? Vamos lá. Para mim, o centro é absoluta prioridade. Cidades sem centro são cidades sem alma. A gente fez um volume de investimentos absurdo no centro, né? Você tem um VLT, você tem as intervenções todas feitas a partir do conceito do Porto Maravilha, mas que impactaram em todo o centro. E você vê um processo que, infelizmente, ele é anterior à pandemia. A pandemia só agravou, mas eu passei meus últimos 4 anos trabalhando ali no RB1, na Praça Mauá, e via cidades se degradando por desordem, falta de cuidado, abandono, enfim. Isso tudo, óbvio, vai fazendo com que as empresas tomem a decisão de se deslocar daqui. Quantos escritórios de advocacia não me disseram que saíram da Almirante Barroso, porque é impossível caminhar na Almirante Barroso, seja pelo excesso de comércio irregular, seja pelo excesso de população de rua. Então, resgatar o centro é uma missão que a gente tem. Tem uma visão de médio e longo prazo, que é o chamado Reviver Centro, que busca criar incentivos. Aliás, saudar o vereador Rogério Amorim, tinha esquecido de saudá-lo aqui. Ele é discreto e pequeno, agora levantou, eu vi. Mas nós temos desafio com o Reviver Centro, que a gente cria incentivos para que nós possamos ter unidades habitacionais no centro da cidade. Isso é um problema de todas as grandes cidades. O centro, se você for pegar o centro antigo de qualquer capital brasileira, de São Paulo, do Recife, é um problema, isso que todas as cidades vivem. A gente precisa de gente morando. Então, nós acreditamos que o Reviver Centro está indo bem. Criamos incentivos não só fiscais, urbanísticos, mas também contrapartidas em áreas de interesse do setor imobiliário. Jogamos no capitalismo puro. Perguntei para o setor imobiliário: o que apetece vocês? O que faz vocês quererem ganhar dinheiro? Onde é que mais interessa a vocês? É isso? Então, se construir no centro, ganha de presente isso. Senão, não tem isso, né? E é assim que a vida tem que girar. Agora, tem essas medidas de curto prazo. O que nós estamos buscando fazer? Primeiro, o fim da pandemia, ou a retomada, ela já vai ajudar muito, né? Se você andasse há um mês atrás no centro, a quantidade de pessoas nas ruas era bem menor do que a gente já viu hoje. Eu estou ainda naquela fase que eu estou adorando engarrafar. Enfim, daqui a pouco eu vou me xingar e vocês me xingarão também, mas há tanto tempo que a gente não engarrafava nas ruas, hoje eu engarrafei um pouquinho aqui no centro. Isso é sinal de retomada. Essa decisão do judiciário, né? Aliás, eu provoquei o presidente Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro uma vez, falei: você vive falando que tem que liberar, bota a Petrobras para voltar presencial, bota a Eletrobras para voltar presencial, bota o BNDES para voltar presencial. A importância dessas instituições, dessas empresas para o centro do Rio de Janeiro. Então, nós já vamos ter uma melhora com isso. Essa melhora aumenta a cobrança. O que nós estamos fazendo, e aí o que o centro precisa é de melhor manutenção e mais ordem. E nesse momento, eu confesso a vocês, é muito mais difícil fazer isso do que, por exemplo, eu fiz no meu outro governo, chamado choque de ordem. Porque ali em 2009 nós não vivíamos a miséria e a pobreza que nós vivemos hoje. Então é muito difícil, você tira, desce o pau aí, tira o camelô de qualquer maneira e bota o cara está ali garantindo o seu sustento. Então a gente vem fazendo isso aos poucos. Nós estamos definindo o que a gente está chamando aqui de áreas brinco. Isso é coordenado pelo Leonardo Pavão, nosso subprefeito.
começou ali pela Cinelândia, avançamos até o edifício Avenida Central, agora avançamos em direção ao Largo da Carioca. O Largo da Carioca, numa ação de muita humanidade da Igreja Católica, de uma ordem da Igreja Católica, eles tinham lá instalado uma barraca permanente, servindo comida dia e noite. Ótimo, tem muita gente passando fome, mas pode fazer isso dentro do estacionamento da Candelária. Eu liguei para o Dona Ani, que imediatamente fez essa transferência. Claro que eu já fui acusado de querer matar os outros de fome, enfim, isso e aquilo, mas você pode ser solidário sem necessariamente precisar transformar o centro num pátio, enfim, de todo tipo de solidariedade que vai acontecer. Então, esse esforço a gente vem fazendo, tomando o território, né, para que a gente possa devolver a ordem para o centro. Agora, o tratamento é um tratamento que tem que ser respeitoso, porque é muita gente desempregada, é muita gente passando fome, e eu não quero aqui justificar desordem pela miséria do povo, né? A gente não pode aceitar isso, né, porque a gente vai gerando um clima e um ambiente tão ruim que vai aumentar o número de empresas que fode, portanto, vai aumentar a miséria. Né? Então, mas a gente precisa conversar, dialogar, encontrar uma alternativa, organizar de alguma maneira. Então, vocês podem ter certeza, a gente está muito dedicado ao centro, né? Já mandei trocar tudo aqui por LED, vamos começar a fazer investimentos de recuperação dessas ruas aqui, principalmente estão muito largadas, é esgoto, é pavimentação errada. E, óbvio, tentar atrair empresas é um esforço permanente que a gente faz. Obrigado, prefeito. O prefeito está falando aqui, olhando para mim, coitado, eu tenho enchido a paciência dele com esse assunto do centro. Tá bem, tem que encher mesmo. E, se você tivesse, como é que chama, remoto ainda, você não ia reclamar, por isso que é bom as pessoas voltarem, porque elas vão reclamar. Né? Ainda bem que eu fui lá. Né? Prefeito, olha só, nós tivemos um seminário aqui terça-feira, todo o pessoal de infraestrutura urbana, e houve uma discussão enorme. A discussão era mais ampla do que o Rio de Janeiro sobre o problema de infraestrutura, transporte, tudo. Eu ouvi atentamente as suas palavras, eu sei do seu trabalho, mas eu acho que todo mundo continua com uma certa perplexidade sobre o assunto. Eu queria voltar a ele um pouco. Inclusive, temas que não são seus, tipo barcas, tá certo? Não é da sua alçada exatamente, mas existe uma certa perplexidade de como a cidade se desloca. Só vai andar a cidade se você tiver como deslocar a cidade. Então, tem problema aí, barca, supervia. E, é claro, tem um problema aqui, que é a encrenca 1, que eu sei na sua mesa, que é a história dos ônibus e de tarifas. E eu entendo perfeitamente o problema político que existe. Será que o senhor podia fazer uma digressão um pouquinho sobre esse assunto? Claro. O primeiro, né, vamos imaginar que todo o setor privado que tem a concessão de transporte fossem a Madre Teresa de Calcutá, que não é, longe disso. Nós teríamos um problema porque, desde 2015, o Brasil vem perdendo empregos. Né? Desde 2014, aliás. A gente vem perdendo emprego, isso afeta diretamente o setor de transporte. Então, essa crise econômica agravou ainda mais, aí veio uma pandemia para fechar o ciclo. Então, pela primeira vez, eu posso dizer, né, eu posso afirmar isso em relação ao setor de ônibus e o BRT, que nós tivemos que fazer uma intervenção, e, de fato, nesse momento, a conta não fecha. A conta fechou por muitos anos. Né, e o serviço não foi feito de maneira adequada também. Mas, nesse momento, a conta não fecha. Então, a gente tem um problema estrutural. Mas temos, infelizmente, um governo federal que não trata desse problema como um problema nacional. Esse é um problema nacional. São Paulo está colocando todo mês 3 bilhões de reais, todo mês não, todo ano, 3 bilhões de reais para subsidiar o sistema de transporte de ônibus da cidade. Isso acontece no metrô, que lá é estatal, enfim, em outros modais de transporte. Está praticamente acontecendo em todas as cidades brasileiras. Não há nenhuma iniciativa nacional no sentido de manter esse setor sustentado. É claro, você tem especificidades, a barca é uma conta, pelo que eu sei, muito difícil de fechar, e metrô e supervia vêm aí com os problemas. O que eu posso falar aqui com segurança sobre o sistema do BRT e de ônibus, né? Nós fizemos uma intervenção no BRT, né? Assumimos, nós vamos conceder ali para um novo grupo, né? Estamos trabalhando em cima de uma licitação, mas como uma premissa nós assumimos também o sistema de bilhetagem. Estamos com uma licitação na rua nesse momento para identificar alguém que possa fazer essa bilhetagem com a prefeitura no comando, a famosa caixa preta. A gente precisa ter confiança nos dados para até que a partir daí a gente consiga subsidiar. Eu lutei muito no meu outro mandato, quando fizemos a primeira concessão de ônibus da cidade,
até então era tudo no fio do bigode, para não dar subsídio. A gente implanta o bilhete único e não dá subsídio, né? Graças a Deus eu não dei, porque senão eu teria me encrencado. Mas eu estou convencido que tem que ser dado subsídio agora, né? Essa conta não fecha. Então a gente vai mudar a fórmula de remuneração. Estou vendo algumas pessoas aí da Rio Ônibus. Vamos mudar a fórmula de remuneração do setor, vamos pagar por quilômetro rodado, não mais por passageiro. Esse é um desincentivo para o setor privado, que tem a concessão de ônibus, de investir. E vamos separar o chamado SPPO, que é o Serviço de Ônibus Normal, Urbano, dos BRTs. Então, é um desafio, diria que é o maior desafio, não é um desafio nem de recursos. Ele tem um lado reputacional, uma crise política profunda, tem um conjunto de dificuldades. A gente está trabalhando muito dedicado nisso. Tem mais uma jovem secretária lá, a Maína, que eu sei que participou de uma reunião com vocês outro dia. Aí eu soube que o pessoal do Estado veio dizer, mas tem que esperar para fazer o bilhete único junto, fazer a bilhetagem junto. Pelo amor de Deus, acompanhe então a gente, porque aqui a prefeitura é rápida, ligeira, né? Tem gente que estava um tempão no transporte do Estado e não produziu isso, né? Vai agora pedir para esperar. Nós estamos atrasados nisso. A gente precisa assumir o controle do sistema de bilhetagem, do sistema de transporte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Com todo respeito, nem o empresário mais bem intencionado do mundo controla todos esses processos. Um controla a bilhetagem, o outro presta serviço. Então, e não estou culpando o empresário aqui não, porque esse foi um modelo que, por exemplo, eu listei. Nós listamos o sistema todo, a bilhetagem, a operação, o sujeito tem que fornecer os ônibus, né, do BRT e os ônibus normal, a administração de terminais, e por melhor que o sujeito não consegue administrar um negócio desse inteiro. Então, agora nós vamos dividir isso, né, e buscar fazer transformações que podem melhorar. A nossa infraestrutura evoluiu enormemente. Agora, por exemplo, os BRTs, eles nunca funcionaram na sua integralidade. A gente inaugurou a Transoeste em 2012, a Transcarioca em 2014, a Transolímpica em 2016. A Transbrasil nunca foi para ser inaugurada por Olimpíada, nunca teve nada a ver com a Olimpíada, que tudo virou Olimpíada. Era para ter ficado pronta em início de 2018. Por motivos óbvios, não foi concluída. Vai ser concluída agora no ano que vem. E nós vamos ter esse sistema, e aí foi destruído, mas nós vamos botar ele para funcionar de novo, e esse sistema integrado, né, com o VLT, com o metrô, com os ônibus, com as barcas, né, nós temos uma infraestrutura de transporte muito qualificada hoje que precisa operar. Então, em linhas gerais, é isso. Muito obrigado, foi bem detalhada aí a sua resposta. Agradeço ouvir gente aqui como o Rebuse, contente, prestando atenção, tá? Para encerrar, eu tinha uma pergunta, que é a pergunta, vamos dizer, de agenda positiva. Conta para nós aí como é que vai ser o Réveillon e o Carnaval. Vai ter, se Deus quiser, né? Não, pelo eu amor de sei, Deus. mas qual é a sua expectativa? Não, a gente está trabalhando já nisso, né? Enfim, você tem, e acho que isso é importante, né? Enfim, aqui não tem nenhum negacionista, ao contrário, a gente buscou seguir a ciência, montamos um comitê científico, tem 2 ex-ministros da saúde, um ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que tem membros da Fiocruz, da UERJ, da UFRJ, ou seja, acima de qualquer suspeita, não são remunerados, não são carguinhos em comissão, ou seja, não há nenhum interesse, nem são meus amigos, né, que fazem tecnicamente, com esse supersecretário de saúde que eu tenho, que é o Daniel Sorange, que fazem ali as avaliações e dão os parâmetros. Fecha, abre, diminui, exagera, não exagera, e a gente veio trabalhando assim o ano inteiro. Se dependesse de determinados setores, eu, 1º de janeiro, não tinha fechado a praia, né? E aí fica uma loucura, porque você fica discutindo, a praia não é o pior lugar, é o melhor, porque é aberto. É bom que as pessoas vão para a praia, mas aí tem setores que acham que tem que fechar a praia. E aí arruma. Tem especialista, tem para dar opinião sobre tudo. O comitê científico estabeleceu a partir da vacinação, e o Brasil é campeão mundial de vacinação, né? Apesar de todos os pesares e todos os desestímulos, nós somos campeões mundiais de vacinação. Hoje, eu estava falando com a prefeita de Phoenix, do Arizona, há um mês atrás, sei lá, quando eu falei que tinha já 80% dos cariocas vacinados, ela estava lá com farmácia, com gente vendendo, entregando na rua, e não tinha 50% dos cidadãos da cidade dela vacinados. Então, o mundo inteiro, né, a partir de determinados parâmetros, abriu. Eu errei enormemente na minha comunicação política quando eu fui falar da abertura, né, porque na hora que eu falei da celebração, eu apanhei de tudo que era lado. Mas ali nós estabelecemos critérios objetivos, mais rigorosos que os europeus e que os americanos, para abrir a cidade. Fui falar em DJ na praia, me ferrei.
Tive que voltar atrás, deixa o comitê... Não estou falando mal da imprensa, Anselmo, amo vocês. Deixa o comitê científico falar. E o comitê científico estabeleceu o seguinte, a regra é simples. Quando nós tivermos 65% de toda a população, eu estou falando de vacinados, de público-alvo, que tem que ser vacinado até 12 anos de idade, inclui de 0 a 12 também. Nós temos uma etapa a cumprir, que seria a proibição ou a desnecessidade de usar máscaras em espaços abertos. Né? Quando chegar a 75%, isso eu estou falando assim, 65% significa 85% da população alvo. 90%, 95% de quem é crítico mesmo à situação. E quando chegar a 75% da população total, que é praticamente 100% de quem é crítico, e quem é crítico já vai estar em mais 2 semanas com a terceira dose, né, a gente permite também a liberdade de usar máscara em ambientes fechados. A gente vai para a Europa ver isso, vai para os Estados Unidos ver isso, mas aqui tem sempre um especialista para dizer é demagogia, é hipocrisia. Então é um mundo de doido, né? Tem gente para ter opinião de tudo, aí se abre demais, o sujeito você está abrindo demais, se abre de menos, o cara te chama de doido, que você quer fechar. Enfim, nós vamos seguir a ciência, nosso comitê científico pediu que a gente seguisse esses parâmetros. Eu imagino que na semana que vem a gente chegue, segunda-feira, eu tenha só os 65%, supostamente, se não houver nenhuma decisão em contrário, a gente permite a liberação de uso de máscaras em espaços abertos, e lá para o dia 15 de novembro, a gente deve chegar a esse momento que seria, tá meio que tudo liberado. Tem uma coisa, por exemplo, essa história da temperatura, que a gente mede, todo mundo mede na entrada, inclusive aqui hoje medir a temperatura, nunca foi, a prefeitura nunca obrigou a isso, o comitê científico nunca obrigou, nem no auge da pandemia que se faça isso. Mas, de repente é um bom hábito que a gente criou, quem tiver com febre já descobre e vai para casa. Né? Enfim, mas... Então estamos seguindo aí a ciência, eu acho que nós vamos ter um belo de um Réveillon, vamos ter um belo de um Carnaval, enfim, vamos voltar a celebrar a vida. Né? Eu acho que isso é importante, o Rio precisa do setor de eventos, precisa do entretenimento. E óbvio, se surgir uma nova variante, Deus queira que não, se surgir um novo problema e tiver que fechar, fecha. Eu vou fazer o quê? Né? Vamos xingar os outros do outro lado, mas nós vamos respeitar aquilo que a ciência manda a gente fazer. E só mais uma coisa, restrição precisa de coesão social. Quando não há coesão social, a gente finge que restringe. Né? Tá claro que não está falando um bolsonarista, que negacionista. Né? A gente restringe, não vamos ter que restringir. Mas também na hora que a ciência diz que pode abrir, nós temos que respeitar e abrir. Eu acho que nós estamos chegando perto disso, graças a Deus. Tem gente que está gostando dessa história de ficar em casa e trabalhar remotamente. Está cheio de preguiçoso aí, mas vamos nessa. Prefeito, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Faço o meu protesto aqui. Ontem eu vendo Bom Dia Rio, escrevi do meu Twitter já, então não tem problema, podem me xingar. Inacreditável, as universidades públicas vão voltar em abril do ano que vem. Abril de 22. Não dá. Está todo mundo no samba, no pagode, na praia, na festa de família. Não tem nada mais importante, gente. Olha só, fecha tudo, mas não fecha escola. A tragédia, está aqui o Ferreirinha, a tragédia maior da pandemia, tirando as mortes, que são irrecuperáveis, aqui alguém falando que alguém que perdeu seu pai para essa história, é a tragédia da educação. Nós passamos 2, a gente acha que os filhos da maioria dos cariocas são igual aos nossos filhos, com aquele Wi-Fi vivo não sei das quantas, ou net não sei das quantas, com o professor dando aula remota. Esquece. 2 anos sem aula, na rua. Então, desde o início, a única coisa que eu pedi para o Ferreirinha, eu sou especialista em arrumar bons quadros, a única coisa que eu pedi para ele foi o seguinte, vamos forçar a volta das aulas. As crianças têm que ter onde comer, onde socializar, onde ter alguém olhando para elas. Então, isso a gente já superou. Graças a Deus, temos 25 mil crianças que a gente está fazendo busca ativa e que dificilmente, Daniel, vão voltar. Dificilmente vão voltar. Essas crianças provavelmente já se evadiram, já estão trabalhando, tocando a vida. 25 mil crianças da rede municipal. As universidades não voltarem, não faz sentido. Então, a gente tem que começar agora com responsabilidade, sem, enfim, bravatas, mas a gente precisa provocar essas coisas. As universidades precisam voltar. Os alunos do Pedro II estão organizando um protesto para esse sábado, com toda a razão, para voltarem às aulas. Eles querem estudar. São jovens. 2 anos na nossa vida, Josa,
é nada. Não, na nossa não é nada, mas numa criança com 11 anos de idade, com 12 anos de idade, com 13 anos de idade, é definitivo. É definitivo. 2 anos nessa fase de formação é absolutamente definitivo para a vida dela. Enfim, então, desculpa aqui lavrar esse último protesto. Não, perfeito essa observação. Acho que fechou com chave de ouro aqui a sua apresentação. E, como eu sempre digo, a sua liderança aqui, ela é importante, e eu acho que é uma coisa importante que você fez o tempo todo, é dar um norte, para onde vai, para onde a gente tem que chegar. Eu queria fazer uma última observação aqui, além de agradecer a presença do prefeito, é que nós hoje, nós estamos vendo o prefeito numa situação inusitada, de terno e gravata, tá? Eu queria dizer que a associação... No meu casamento, nas minhas posses hoje. A Associação Comercial está muito honrada de ele ter vindo aqui hoje de terno e gravata. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa tarde, prefeito. Valeu. Estou me sentindo João Dória hoje. Agradecemos a presença de todos e convidamos para o almoço.